Bom dia, então, gente. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, muito enigmático, muito misterioso para nós, que é sobre o tempo. E na conclusão final, nós vamos refletir sobre o que é o tempo de Deus, né? Então nós vamos começar numa caminhada mental. E aqui eu estou contribuindo apenas com alguns pontos que são a minha visão. Não quer dizer que seja a verdade, mas pode contribuir para que vocês façam uma seleção aí e vejam o que faz sentido para vocês, né? Obviamente. Nós vamos procurar ficar ligados aqui na doutrina, que é o nosso propósito de estarmos aqui hoje. E vamos começar então definindo o que é o tempo. Então, se a gente for olhar lá no Google, nós vamos ver que seria a duração relativa das coisas, que cria no homem a ideia do passado, do presente e do futuro, né? Outra definição que a gente encontra, o tempo é a duração dos fatos, o quanto dura um fato e como percebemos essa duração, como contabilizamos esse tempo. Os momentos, os minutos, os segundos, as horas, os dias, os meses, os anos e os séculos, né? Outra definição que a gente encontra também do tempo é como sendo a quarta dimensão, porque nós temos 3 dimensões físicas e a dimensão do tempo ela é não física, mas atrelada à física. Vocês se lembram quais são as dimensões físicas? Comprimento, largura e profundidade, né? São as 3 grandezas, digamos assim. E aí a gente encontra a quarta dimensão, que é o espaço-tempo. Por que o tempo está atrelado ao espaço? Essa é a primeira reflexão que a gente faz. O tempo está atrelado, ligado ao espaço. Ou seja, o tempo define a matéria. E onde estamos, a matéria define o tempo. Fechou? Fechou isso, não fechou? Então, nesse sentido, o tempo é uma contagem contínua e sequencial. Contínua e sequencial. Dos segundos, né? E esse tempo que vai decorrendo, ele segue um padrão, ele segue uma ordem mensurável. Quantitativamente. Então, a matéria está ligada à quantidade de tempo. É mensurável, a gente consegue contabilizar o tempo. Ok? Ficou claro, então, que o tempo está ligado à matéria. Muito bem. O tempo, nesse sentido, ele é objetivo, mas ele tem uma característica subjetiva, que é o seguinte: cada pessoa vive o tempo de uma maneira. E aí a gente vai observar no tempo a sua natureza qualitativa e não mais quantitativa, né? Cada pessoa vive a mesma situação em tempos emocionais diferentes, em tempos psicológicos diferentes. Quando tem uma frase da psicologia que diz, não sei o autor, que diz assim: o tempo somos nós em movimento. O tempo somos nós em movimento. Isso abrange as nossas ações mensuráveis e isso abrange o nosso tempo, que eles chamam também de tempo intuitivo ou tempo sentido, né? Ou seja, quando o tempo ele é intuitivo, a gente pode observar, se a gente apurar o nosso olhar, que determinadas situações, determinados fatos que são mais marcantes, que fogem do cotidiano, eles têm um aspecto de sincronicidade. Eles têm um aspecto, talvez, de fatalidade. Porque talvez, se por uma questão de 1 segundo, as coisas tivessem caminhado de outra forma, aquilo não teria acontecido. Vocês estão percebendo como que o tempo tem alguma mão externa,
alguma inteligência, algum poder que está ali fazendo com que ele seja exato, com que ele seja perfeito. Tanto para as grandes sincronicidades, os grandes acontecimentos, as grandes coincidências que a gente costuma dizer, né? Como também sendo as grandes tragédias e as grandes fatalidades. Tem uma exatidão ali, tem um ponto que é o ponto de eclosão de uma nova realidade. Ou seja, o tempo é muito, muito, muito significativo e muito poderoso. Mas nós, na nossa ingenuidade, ignorância e negligência, não nos importamos com isso. Não gastamos o nosso tutano para pensar sobre o tempo, o que é e a que ele se propõe na nossa vida, né? Mas vamos, quando a gente acaba fugindo. Eu fiz um roteiro que senão foge muito, né? Então, gente, o tempo, ele é um recurso que não pode ser recuperado, não pode ser reaproveitado, não pode ser reciclado. Não pode. Por quê? Porque ele é único. O tempo é único. Já pararam para pensar nisso? Ele é curto, rápido, um instante, um segundo, um momento. O que é menor? Um instante ou um momento? Escolham, não sei. Mas o fato é que o presente é o ápice do tempo. O momento presente é a cereja do bolo. O momento presente. E ele é tão fugaz que assim que ele acontece, ele já vira passado. Loucura! Assim que ele acontece, ele já vira passado. Já é passado. Isso nos dá também um material para pensarmos que o que nos importa é a nossa preparação para o futuro, muito bem. Que é o que a ciência espírita fala o tempo todo. A nossa preparação para o nosso futuro. Porque a gente só tem futuro, gente. A gente só tem futuro. O passado, ele existe como sendo um arquivo. O passado é um registro. É um registro. Ele não é real. O passado é uma fantasia, é uma ilusão. Todo mundo aqui teve uma infância. Todo mundo teve uma adolescência, uma juventude. Todo mundo passou por fases, porque o tempo também contabiliza fases do crescimento, né? Fases do amadurecimento físico, fases do amadurecimento psicológico, as estações do ano, né? Tudo está sendo monitorado, tudo está atrelado, como eu falei no início, ao tempo. Tudo leva tempo. E esse tempo é um tempo pré-determinado. É um tempo pré-determinado. Eu gosto muito do exemplo do abacate. Quem já colheu um abacate verde no pé sabe do que eu estou falando. Aquele abacate tem um potencial intrínseco para amadurecer. E nas condições climáticas ideais, no escuro, no quentinho, embrulhado no jornal, ele vai amadurecer em 7 dias. Ah, mas eu quero comer o abacate com 1 dia. Vai comer duro. O apressado come cru, né? Mas e se der os 7 dias e eu não for lá comer aquele abacate? É muito importante esse exemplo. O que vai acontecer com essa oportunidade de eu saborear esse abacate? Perdi? Eu perdi o tempo. Eu perdi o tempo de comer esse abacate. Então o tempo também tem essa característica de ser exato, inclusive na sua proposta, de existir. Não, o tempo nos obriga. O tempo é disciplinador nesse sentido. O tempo nos força. O tempo nos força, tá? Acho que eu nem coloquei isso aqui não, mas só para falar sobre isso, nós temos os planetas, o planeta que está ligado ao tempo é Saturno. E os anéis de Saturno são os estruturadores, os limitadores. Saturno é relacionado, tá ligado ao deus Cronos do tempo, né?
Então, os anéis de Saturno, eles são os disciplinadores na nossa vida. Quando você vai ver Saturno no seu mapa, você vai ver aonde você precisa de disciplina, onde você precisa de esforço, que é o tempo. Olha que legal, tudo está interligado, né? Tudo tem a ver com tudo, né, gente? Impressionante. E eu falei, né, que o tempo, o clímax do tempo é o presente, o momento presente. E é no momento presente que a gente tem a maravilha de colocarmos em prática o nosso livre-arbítrio. Magnífico, né? Estamos atrelados, estamos condicionados ao tempo. Ao mesmo tempo ele nos força, mas ao mesmo tempo ele nos favorece o aprendizado, favorece a educação, favorece a sabedoria, favorece o aprendizado mesmo, né? Porque o objetivo de Saturno e de Cronos é nos tornar sábios. Para isso que ele é aquele mestre, aquele professor severo. Severo. Ele pune os negligentes, mas ele dá medalha para os esforçados, para aqueles que se engajam nele e cumprem a proposta, o projeto que ele tem. Mas vamos voltando, né? Gente, quando eu falo que o momento presente é único, eu estou dizendo que nunca mais, este momento aqui que nós estamos conversando, que vocês estão me vendo, que vocês estão me ouvindo, que vocês estão assistindo no YouTube, este momento nunca mais vai voltar. Não nessas condições. Com esse clima, com esse sol, com esse ar, a gente nessa idade, com essa saúde que estamos agora, porque pode ser que amanhã tudo vire. Amanhã, ou no próximo minuto, ou no próximo ano, né? Filhos são crianças uma única vez. Ah, depois eu cuido dos meus filhos. A gente escuta essa baboseira. Dá vontade de bater na cara da pessoa e falar, ô, minha filha, acorda. É acompanhar o filho agora. É fazer o melhor para o esposo, para o cônjuge agora. É fazer o seu melhor no trabalho já. É cumprir com a tarefa que te espera agora. Não deixar para depois. É isso. Porque a situação, ela só ocorre uma vez. O cavalo selado, ele passa. Só que Deus, na sua bondade infinita, ele nos dá infinitas possibilidades. Todo dia é um cavalo selado que passa, né? Tem uma página de Emmanuel que fala assim, eu li essa página, mas ele fala que Deus todo dia nos dá uma oportunidade e quando a gente aproveita esse tempo que nos é concedido, essa dádiva que nos é concedida, e a gente utiliza para o bem, estamos angariando felicidade no futuro, nossa felicidade no futuro. É. O tempo é qualquer 24 horas, ele é igual para todo mundo. 24 horas é igual para todo mundo. Não tem diferença. Meu relógio não pode diferente do seu, do seu. O relógio que eu falei é físico, né? O contábil. O contábil. Então, você falou que o presente é a cereja do bolo, realmente é, porque no presente a gente está colhendo o que plantou lá atrás e plantando para colher depois. Então, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que o discernimento e o livre-arbítrio nosso, ele é a nossa mola mestra evolutiva. Nossa mola mestra, né, evolutiva. Muito bem, Antônio. Adorei. A caridade, quando você tira do seu tempo para fazer, ela é mais forte do que você pegar alguma coisa e falar assim, ó, eu vou doar isso aqui. Porque, é igual eu te falei, você tirar um pedaço das 24 horas sua para dedicar a alguém, é muito precioso. Aí que já adiantou, Antônio já deu spoiler, mas o Antônio pode dar. Não pode dar, eu não ligo para spoiler, eu adoro spoiler. Exatamente. Então, assim, é isso que ele falou. Nós temos que valorizar cada minuto que ganhamos da vida de Deus. Por quê? Porque é a nossa grande oportunidade de doarmos o nosso melhor, porque o tempo é o que nós temos de presente. Deus nos dá esse presente. Por isso que chama presente. O presente é um presente. É um presente de Deus.
É uma dádiva. E quando a gente aproveita esse tempo da melhor maneira possível, a gente está o quê? Valorizando esse presente de Deus e automaticamente nos tornando gratos. Porque quando a gente faz o que a gente precisa, eu não vou dar eu vou falar depois. Quando a gente faz o que a gente precisa, na hora certa, no momento que passou daquela oportunidade, a gente está dizendo a Deus que a gente está aceitando o tempo dele, tá? Bom, agora, esse item eu vou ler um pedacinho. É coisa pouca, não é o livro todo não, tá, gente? Não é o livro todo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno. Oportunidade. Há um momento oportuno para cada coisa. Grifo, debaixo do céu. Grifo nosso, né? Por que debaixo do céu? Na matéria. Na matéria. Porque matéria é espaço-tempo. A matéria, o tempo deforma a matéria. O tempo limita a matéria. Tempo de nascer e tempo de morrer. Alguém pode burlar esse tempo? Não. Pode antecipar dentro daquele momento precioso do livre-arbítrio, onde a pessoa toma uma decisão nefasta, onde 3 segundos, quem falou foi Haroldo Dutra, tem uma palestra dele que ele fala que 3 segundos de uma decisão nefasta nos custam, podem nos custar até 5 reencarnações. É bravo, o negócio é bravo, viu? Então vamos lá. Tempo de nascer e tempo de morrer. A gente vê hoje em dia pessoas malucas para poder eliminar os sinais do tempo. Nada contra os procedimentos estéticos, nada contra cuidar do corpo. Mas nós estamos falando daquela desestabilização emocional, da pessoa não aceitar o tempo. E não aceitar o tempo, não se alinhar ao tempo, causa o quê pra gente? Dor. Dor. Quer sentir dor? Quer? Você quer sentir dor? Nem eu. Não quer sentir dor? Se alinhe. Faça as pazes com o tempo. Seja humilde. O tempo nos coloca humildes. E vamos aceitar que vamos nascer, vamos envelhecer e vamos morrer. Temos que aceitar a morte. A gente não aceita a morte. Aí o pessoal aí do plano espiritual, quem aí que aceitou a morte, levanta a mão. Não consigo ver, não. Mas acredito que muita gente levantou a mão. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Lembra do exemplo do abacate, né? Tempo de matar e tempo de curar. Matar não é matar. Matar. Tempo de entregar a morte. Até as plantas morrem. Elas têm um tempo, né? Tempo de chorar e tempo de rir. Não vamos ficar rindo o tempo todo, mas também não vamos ficar chorando o tempo todo. Quem nunca ouviu aquela frase da vovó? Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe. Olha a sabedoria do tempo aí. Você está feliz agora? Cuidado, porque vai passar. Desculpa, mas você está triste agora, o seu momento está péssimo? Vai passar, calma, vai passar. Porque tudo passa. Foi o que Maria disse para Chico Xavier, né? Maria fez uma comunicação para o Chico Xavier. E a comunicação, o Chico Xavier estava esperando uma página psicografada, a comunicação foi essa frase. Tudo passa. Delícia, né? Até uva passa, até uva passa. Não, não podia. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Então a gente está falando da alegria e do choro. Vamos sofrer? Vamos ser alegres? Vamos. Ou seja, vamos experimentar tudo na existência material corpórea. Vamos passar por todo o trajeto. Tem trajeto que é pedra, tem trajeto que é estrada límpida e florida. Tem trajeto que é lama, estrada de chão. Tá? Perdi, eu vou adiantar. Tempo de procurar e tempo de perder, que nós vamos sofrer perdas. Vamos sofrer perdas. Saturno diz isso, Cronos diz isso, o tempo diz isso, o Evangelho diz isso, Jesus diz isso. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Né? Quando a coisa está ruim, você tem que jogar fora. Nós temos ciclos existenciais. Muitas vezes
até de relacionamentos mesmo. Você está num ciclo de se relacionar com determinadas pessoas naquele trabalho, fechou o ciclo daquele trabalho, fechou o ciclo com aquela pessoa. É possível? É possível. Né? Você, por exemplo, passa por uma situação de karma, você fechou o ciclo do karma, né? Passou pelo resgate, agora é vida nova. É vida que segue, é o cavalo selado que segue, é a página nova do nosso livro que estamos escrevendo. Tempo de rasgar e de costurar, porque às vezes a gente comete besteira mesmo, a gente rasga o que não podia, a gente quebra, a gente fere, a gente destrói, mas depois a gente precisa costurar. Tudo que a gente faz tem uma repercussão qualquer, mas tem. Qualquer coisa, a mínima. Tempo do amor e tempo do ódio, isso daí a gente inverte, né? Tempo do ódio e tempo do amor. Mas como somos falíveis e estamos debaixo do céu, muitas vezes a gente acha que está bem e vem a prova e a gente sente ódio e vê que o amor não consolidou foi nada dentro de nós, né? Tempo da guerra e tempo da paz. Da guerra, inclusive, da guerra das nossas sombras que estão guerreando entre si. E a gente precisa tomar consciência disso, acolher e transmutar, para que a gente se liberte dessas sombras, né? Dando sequência. Nós nascemos, crescemos e morremos seguindo essa regra pré-estabelecida, né? Que nos prende numa experiência contínua de perdas e ganhos. E essa estrutura toda montada de matéria e tempo é o grande presente de Deus para quê? Para que nós evoluamos, para que nós iluminemos, para que nós voltemos para os braços do Pai, para a casa do Pai, de onde a gente saiu, por onde a gente quebrou a cara e por onde a gente já está voltando, né? Gente, o tempo está atrelado a projetos na nossa vida. Já falei que ele traz limite, ninguém vai ultrapassar esse limite. E ele nos obriga a desenvolver humildade, paciência. Por que paciência? Agora nós vamos falar da crise de ansiedade que está assolando o mundo. As pessoas lutando contra o tempo, ou seja, dor. Toda vez que você não alinha o tempo, dor. As pessoas querendo ganhar tempo, as pessoas se comparando com o tempo dos outros, por exemplo. Nossa, tô falando para as moças aí. Minha amiga já está com filho, eu nem casei. Né? Tô para trás, fiquei para trás. Ou então a fulana já formou, eu não. Gente, cada pessoa tem seu tempo. O tempo dela é diferente do seu, a história dela é diferente da sua, o projeto de Deus para ela, de crescimento para ela, é diferente do seu. Então, a gente não pode entrar nessa política, nesse jogo da comparação, porque a gente vai estacionar. Nós vamos entrar em looping evolutivo, se a gente ficar se comparando aos outros. A gente tem que prestar atenção no nosso processo evolutivo e no nosso tempo. Qual é o meu tempo? Qual é o tempo que eu vou dedicar a fazer um projeto? O meu projeto de crescimento, meu projeto de estudo, meu projeto de doação para a vida, de contribuição na casa espírita, para o mundo, para a minha família. Cada pessoa tem o seu próprio e você vai fazer o seu. Essa é a proposta do tempo, né? E se você fugir disso, vai entrar na ansiedade mesmo. Vai entrar na ansiedade e se você não sabe, a ansiedade é a pessoa querer ter o controle absoluto do tempo e a gente não tem esse controle. Quem tem o controle é Deus. O tempo de Deus é dele. O tempo de Deus não é nosso. Quando a gente aceita isso, a gente entrega e confia. Dentro daquele mantra, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Se você não fez as pazes com o tempo, esse mantra é da boca para fora, ele não vai fazer efeito nenhum. Por quê? Porque você tem que abrir mão do controle e focar em você, no seu tempo, na sua disciplina e no seu projeto de crescimento pessoal. Sandra, olha que Sim. interessante. Ansiedade é igual excesso de futuro. Depressão é igual excesso de passado. Isso mesmo. Determinando as coisas. Né? A ansiedade nada mais é que isso, você trazer um excesso de futuro para sua vida, se preocupar demais com o que vai acontecer daqui a um minuto, jogar aquilo para dentro assim. Então, ainda mais que o seguinte, atrás daquela curva, a gente não sabe a paisagem.
A gente não sabe o que vai vir para nós. E se vier uma carreta de frente para a gente? Então, essa A gente tem que estar preocupação atento. traz ansiedade. Exatamente. Nossa, A preocupação. Você falou a palavra certa. Então, as pessoas que estão na preocupação, elas estão desalinhadas com o tempo. E elas precisam fazer esse trabalho íntimo, pessoal. E aí, quando você está nesses dois polos, você perde o quê? O presente. Perde o presente. E no que perde o presente, perde a oportunidade de trabalho, a oportunidade de serviço, a oportunidade de crescimento, de iluminação, né? Deus trabalha, nós já falamos isso aqui outro dia, né? Deus trabalha o tempo todo e trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio. Então, é outra característica de Cronos. Cronos é silencioso. O tempo é silencioso. Então, a gente precisa estar atentos para o quê? Quando você tem pressa, quando você está com pressa, você não presta atenção. Inclusive, essa é uma regra da memória, né? Se você está com pressa, você não imprime a força cerebral para aquela imagem fixar. A pressa é inimiga da perfeição, já diziam, né? Já dizia o ditado. E o tempo? O tempo destrói a matéria, nós falamos isso. O tempo vai destruir tudo. Jesus mesmo falou lá para Pedro, né? Tá vendo esse templo? Pois eu te digo que não haverá pedra sobre pedra aqui. Ou seja, tudo vai acabar, tudo vai ser destruído. Em um tempo que só a vontade de Deus sabe qual é. O nosso tempo de encarnação já está pré-estabelecido. Já está. Se nós vamos viver só 40 anos, nós vamos viver só 50, se nós vamos passar dos 80, dos 90, isso já está pré-estabelecido. Tem até... eu escutei uma palestra de alguém, não lembro mais, dizendo que o mestre estava cuidando do jardim, no jardim do templo. Aí chegou o discípulo, né? Mestre, eu tenho uma grande dúvida sobre o tempo. Aí o mestre, pois não, meu filho, diga. Se o senhor soubesse que ia morrer amanhã, o que o senhor ia fazer? O que o senhor ia fazer? Hein? Se você soubesse que você vai morrer amanhã, o que você ia fazer hoje? Sabe o que o mestre respondeu? Nada, nada. Eu ia continuar cuidando do meu jardim. Por quê? Porque ele sabe que o tempo de Deus já está traçado, já é pronto e é o melhor para ele. O tempo de Deus, olha a grande conclusão. O tempo de Deus é o melhor tempo para a gente. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente quer muito, quer amanhã, quer para ontem, quer demais, lembra? Quer que o abacate amadureça. A gente quer sair de uma situação, a gente quer resolver um imbróglio, a gente quer... Enfim, e o negócio não resolve, o negócio encrencou, o negócio não desanda, né? Tá lá aquela coisa empacando. O atraso não vem, por quê? Porque Deus é mau, Deus quer o nosso mal. Quando um pai nega ao filho um desejo que vai ser pernicioso para esse pai está cuidando desse filho ou está sendo mal para esse filho? Então, Deus nos ama verdadeiramente. Então, Ele não vai nos dar uma coisa fora do tempo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Tá? Então, vamos entender e aceitar que o tempo daquele desejo que a gente tanto quer, tanto sonha, às vezes nem é para essa vida. É para outra. Né? E outra coisa que é importante dizer também, o tempo destrói tudo material, mas o tempo constrói tudo que não é material. Tudo que é valor, tudo que é beleza, o tempo favorece. Fica atemporal. Deus é atemporal. Deus, Ele foi, é e será. Não precisa do tempo, porque o tempo foi criado para a matéria, para gerir a matéria. Deus, nos mundos felizes, no mundo de Deus, não tem tempo. Não tem tempo, porque o tempo, ele faz crescer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é... Qual a palavra mágica? Qual a palavra mágica? O que significa a eternidade de Deus? Uma coisa que não teve início nem fim. A eternidade. O que é eterno, gente? Amor. Amor. Essa é a grande chave.
Essa é a grande chave. A grande chave é a gente se conectar com amor. Quando a gente se conecta com amor, faz tudo com amor. Lembra do mestre lá no jardim, cuidando? Ali ele está confiante porque ele está colocando amor no que ele faz. Quando a gente coloca amor, a gente está conectado com Deus e com o tempo de Deus. Você falou um negócio interessante. Quando a gente está fazendo qualquer coisa que seja com amor, a percepção do tempo é diferente. O tempo passa mais rápido. Pronto, outro spoiler. Outro spoiler, Antônio. Ele é mestre no spoiler, mas pode dar, não tem problema não. Então, quando estamos com dor, o tempo não passa. Quando estamos no amor, o tempo passa rápido demais. Acabou. Ou então, quando estamos na dor, quando estamos no sofrimento, não parece que tem... Um dia parece um ano. Um dia parece um ano, é ou não é? Nossa, gente, eu venci esse dia. Eu venci esse dia. Esse dia pareceu um ano. É igual o mês de agosto, né? O mês de... Nossa Senhora, quantos dias tem esse mês de agosto? 60 dias. Então, quando a gente está bem, quando a gente está amando. Porque quando a gente está feliz, a gente está amando. Quando a gente está alegre, a gente está amando. Alegrai-vos. Alegrar é um dos temperos do amor, né? A alegria. Não é isso? Então, quando nos propomos a viver como espíritos imortais, opa, nós estamos mudando o nosso modo de olhar para a matéria. Isso tudo aqui é efêmero, passageiro, mas eu sou espírito imortal. Antônio é imortal, a Cris é imortal. E nós temos a eternidade. Meu marido, ele já está lá me esperando. Eu sou mortal, mas ele é imortal. E eu também sou imortal. Em breve estaremos juntos. Por que em breve, gente? Porque quando o passado passa, nós falamos hoje, o presente já vira passado. Já virou passado. Eu estou me aproximando mais do futuro. O nosso encontro está mais próximo. Entenderam? Fica uma coisa para lá, mas aproxima algo. Mas, Sandra, o passado foi vivenciado. Foi. O passado existiu. Existiu, mas quando você estiver na espiritualidade, você vai fechar o olho e vai ver toda a sua vida em um segundo. Como um arquivo apenas, ele não existe. É um arquivo. É igual um filme da Netflix que você assiste. Aquilo ali é uma imagem. É uma história. Ele não existe. O passado não existe mais. Você fala que não existe mais no sentido de vivência. Você não consegue... De vivência. De vivência. Passou. Mas ele existe como É um arquivo. Uma coisa que... Um aprendizado. Igual tudo que você aprende, fica dentro. Tudo que você aprende, você não perde. Então, esse passado ele é um aprendizado. Isso você não perde. Mas a vivência acabou. Foi um sonho. Foi uma fantasia. Foi uma grande ilusão. A matéria é uma grande ilusão, segundo os budistas dizem. Nós estamos aqui todos tendo uma experiência para a nossa iluminação, mas na verdade isso tudo é uma ilusão porque é passageira. É passageira. O perfil rica, né, em outro contexto econômico político, mas ele fala uma coisa legal sobre isso. E às vezes a gente fica tanto tempo trabalhando, investindo aí em médios, né, nas redes sociais e tudo, que a gente começa a pensar assim, vou trabalhar para ter tempo de férias. Só que ele conclui, o tempo a gente não compra. Não então, compra. Na verdade, você está o quê? Vendendo o seu tempo, só que a vida a gente não compra. Para coisas inúteis, para o mundo material. Que o tempo o quê? Deforma. O tempo deforma a matéria. O tempo transmuta a matéria. Mas o tempo sobressai os valores espirituais. E a chave é o amor, né? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Tudo que está externo a nós deve ser negligenciado? De jeito nenhum. É a nossa oportunidade evolutiva. Temos que, pelo contrário, aproveitar a chance, aproveitar o tempo que nós temos para darmos o nosso melhor. Se o tempo a gente passa a ver como eternidade, e o tempo a gente passa a ver como amor, é certo eu dizer que se eu amo alguém, eu dedico tempo a esse alguém? Bacana. Então, quem fala, eu amo, mas eu não tenho tempo. Ama. A quem que ela está querendo enganar? A quem? Justo a quem? Justo a quem? Ao nosso Criador, né? Então, qual é o tempo de Deus, gente? Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o período que vai transcorrer de uma experiência nossa que nos trará um futuro promissor, adequado à vontade de Deus, está sendo monitorado pelo Pai Celestial,
que quer unicamente, exclusivamente, a felicidade do seu filho. Tá? E o tempo de Deus, gente, também somos nós mesmos, com as nossas questões, com os nossos movimentos íntimos, né? A gente se conecta ao nosso eterno, ao nosso espírito que é eterno, e aí a gente, usando a chave do amor, a gente vai desenvolver o quê? A estabilidade, que lá fora não tem. Ah, eu quero tanta segurança. Não tem segurança lá fora. Ah, mas eu quero tanto uma estabilidade. Não tem. Não temos estabilidade, não temos. Ai, mas que triste. A permanência está dentro. Lá fora é a impermanência. Então a nossa fortaleza tem que ser a interior. E a exterior, a gente faz da melhor maneira que é possível fazer com os recursos que a gente tem naquele momento. Ah, eu não fiz porque eu não tinha material suficiente. Por que não fez com o material que tinha naquela hora? Por que não usou a ferramenta que estava ali disponível? Por que não comeu o prato que estava servindo no dia? A grande oportunidade é o melhor que Deus nos proporciona para a gente fazer o nosso melhor. E assim, a gente aproveitar cada segundo da nossa existência, né? O tempo de Deus, pois, é a vontade divina se cumprindo na hora certa. E a hora certa, quem sabe a hora certa? Só ele sabe a hora certa, né? E isso nos liberta, gente. Isso é libertador. Isso é libertador porque quem está no controle é uma pessoa que sofre demais. A pessoa controladora, ansiosa, neurótica. Como é uma pessoa que sofre? O ansioso sofre demais. Até problemas físicos ele adquire, né? Então, a gente acaba se libertando do medo de perder. E substitui o medo de perder pela vontade de ganhar. Você fazer isso, substituir o medo de perder pela vontade de ganhar. Aquela motivação de viver bem para no futuro a gente ser feliz junto a Deus, né? Voltar para a casa do Pai. Nós temos que tirar as nossas lentes materialistas. Temos que tirar. Essa lente nos atrapalha demais. Nos atrapalha. A gente tem que ligar e viver intensamente o momento presente, mas sem essa lente material de que tudo se resume a isso aqui. Porque não é. Se você achar que tudo se resume a isso que está aqui, eu vou te falar que você está com muitos problemas mentais no futuro. Problemas psicológicos, existenciais, angústias. Se a pessoa não espiritualizar, eu vou dizer que ela está perdida. Eu sou capaz, como psicóloga, de fazer essa previsão, não porque eu sou vidente ou clarividente, não por isso. É porque é o caminho natural da coisa. É a dor chegando para despertar a pessoa, né? Igual como é que você chama? Outra crise, né? Como a Cris falou, né? A pessoa corre atrás de dinheiro, gasta o tempo dela com bobagem, negligencia o tempo, faz escolhas infelizes e depois ela se arrepende do tempo que não volta mais. Todo mundo, quando está lá na hora da morte, arrepende do tempo que não volta. Não tem, é regra. Planeta de expiação e provas. Eu acho que é regra. Nem precisa ser na hora da morte. Do jeito que você vai amadurecendo, ela pensa assim, nossa, perdi tempo demais. voltar a fazer tudo diferente. Exatamente. Então, gente, é o tal negócio, né? Doar tempo é doar amor. Quando você doa amor, você se alinha com a eternidade. Quando você se alinha com a eternidade, você se alinha com o Criador, com a vontade dele. Então eu quero até ensinar para todo mundo algo que eu aprendi. Obviamente, eu aprendi durante essa minha trajetória de estudos, né? Que a gente tem que dizer a Deus sempre ao final das nossas preces, né? Senhor, que a tua vontade, que o teu plano divino para a minha vida se cumpra. A vontade de Deus é o plano de Deus. A vontade de Deus é o tempo de Deus. Então a gente vai aceitar essa educação do Pai conosco, com a gente que é filho. Nós vamos aceitar essa educação que Ele está nos dando com resignação, humildade e paciência.
que é o que nós temos que ter. O tempo nos ensina a paciência, mas também nos convida ao amor, tá? Então, acho que eu disse tudo. Nós já falamos do futuro, né? E eu separei uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, só que eu perdi o número da pergunta. Eu sei que é 200 e alguma coisa. Só pra gente... 240. Só pra gente entender sobre o tempo, tem uma coisa que eu achei tão interessante, que é o seguinte. Eu tinha marcado... Os espíritos compreendem a duração, nós falamos sobre o tempo, né? O tempo que dura as coisas. Os espíritos compreendem a duração como nós? Gente, olha que legal, que interessante. Não. Não. E é isso que faz que nem sempre nos compreendeis. Isso é o espírito que está respondendo. Quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí vem a explicação. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O jeito que a gente entende o tempo não é o mesmo lá no plano espiritual, gente. Olha que louco isso! Olha que louco isso. Então, vamos ver como é que desenvolve isso. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se perdem na eternidade. Viu? Viu como quando a gente estiver lá, a gente vai entender isso melhor? Não tudo, mas a gente vai entender isso melhor. Tipo, para lá, o tempo parece que não passa. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Olha a comparação. Olha a comparação que o Espírito da Verdade faz, né? Então, o tempo é muito mais enigmático do que a gente imagina. Nós temos mesmo que nos recolhermos à nossa insignificância, e aceitarmos o tempo de Deus, que é o tempo da onipotência, onipresença e onisciência, que faz com que o que é mágico ocorra na hora certa, também o fatal ocorra na hora certa. A impressão que dá é que quando a gente vai programar a nossa reencarnação, eles falam assim, ó, você vai para um lugar onde eu preciso determinar um tempo para você conseguir resolver o que você tem que resolver, senão você vai ficar na eternidade toda. Aí eles mandam a gente para a Terra e falam assim, olha, você tem esse prazo aqui. Tipo isso. Resgatar. Boa. Gostei disso. Voltou o prazo, aí você vai negociar outro prazo no outro. Isso. É como uma escola. A gente se matricula para fazer um curso de graduação. Isso. Você vai ter 5 anos para fazer aquele curso. Você tem que ser bom aluno, bom aluno. Você tem que seguir as matérias. Vai ter provas. Você tem que passar de ano. Senão você não forma. Sim. Né? E para a gente finalizar esse livro, o livro de cabeceira do Zezé Edmundo, que todo mundo conhece. Né, Zezé? Eu tenho certeza que ele está aí também, escutando. Acho que foi ele que me deu essa intuição de trazer esse livro. Andai enquanto tendes luz. Faça o que é preciso enquanto está aqui na escola. Estude enquanto está na escola, né? Aí tem outra coisa aqui. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na lição, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Ou seja, o tempo, ele é cíclico, ele encerra um ciclo, depois você retoma, continua do ponto que parou, para o próximo passo evolutivo, né? Olha a explicação de Emmanuel. Olha a explicação de Emmanuel. Gente, isso é fantástico. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Hoje, momento agora, aqui agora, né? A cereja do bolo. Ontem retaguarda, amanhã por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada para corrigir falhas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhoram
ou nos reajustam. Dia de consultar esta ou aquela página edificante que nos ilumine a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão. Lembra que nós falamos do nosso livre-arbítrio, do momento de fazer o que é preciso? Dia de promover o encontro que nos valorize esperanças. De estender as mãos aos que se nos fizeram adversários. Reconciliar, de perdoar, né? Ou de orar por eles se a consciência não nos permite ainda a aproximação. Porque às vezes essa inimizade está tão assim difícil e tão consolidada, está tão intrincada que nos resta pelo menos orar, né? pelo sujeito. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado 1 minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quando a gente está lúcido, a gente vê que um momento de dor lá atrás, uma aflição que a gente caiu dentro dela, poderia ter sido evitada se a gente tivesse usado um instante de amor. Nossa, é dura essa conclusão, viu, gente? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares de séculos, nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade por apenas meia hora. Né? Se a gente tivesse sido humilde, calado a boca, pelo menos, muita coisa poderia ter sido evitada. Né? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estivestes ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. Olha que legal. No jardim, então, né, vem o cara colher a grama, com 3 dias já nasceu um tanto de mato. É cuidado constante, né? No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios, muita coisa acontece com o tempo. Tudo muda de cenário, igual a gente falou no início, né? Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos que dispões, que nós falamos, é o que tem hoje, é o que dá para fazer com o que está aí. É o convite que chega hoje, é o convite para a palestra pro FEA que chegou no celular. Aí você fala, não, amanhã eu não vou não, amanhã eu vou dormir. Relaciona os recursos que dispões, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis, o controle do cérebro livre. Gente, isso é importante. Estamos envelhecendo. Todos esses recursos corporais que a gente tem dessa máquina esplêndida que é o nosso corpo, que está com as funções em ordem, por enquanto, amanhã podem não estar. E aí, quando você sentir vontade e desejo de ler aquele livro que você vem postergando, alguma coisa pode ter acontecido, você não consegue ler mais, ou não consegue mais escutar uma palestra, ou não consegue mais andar, né? Ou o cérebro dá um Alzheimer, dá um problema aí, qualquer. Os idosos, tá tendo um índice de Alzheimer gigantesco. Não sei se vocês acompanham isso. Quem tem idoso na família sabe que o negócio tá difícil. E para lá caminhamos. Para lá caminhamos. Gente, é o nosso futuro. Só não ficaremos velhos e decrépitos ou inutilizados de alguma forma se a gente morrer antes. Pode escolher. O que é pior? Você escolhe. É o que nos aguarda. Sinto muito. Ninguém te impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade. Um exemplo digno e conhecimento superior. O que te impede? O que te impede de fazer do seu momento de agora um momento luz para a sua vida e para a vida de alguém? Né? O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Vocês lembram, né? Os trabalhadores da última hora. O tempo somos nós em movimentos. O tempo é a qualidade do que fazemos no momento presente. E o tempo de Deus é o tempo do projeto dele, da misericórdia dele, chegar para a gente se iluminar, né? Aproveita o dia de hoje e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir. Talvez sem obstáculos. Vale-te, assim, do momento que passa. Toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. E amanhã, a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar o teu programa.
Deus muda a nossa programação também. É importante a gente saber. De acordo com o que a gente escolhe fazer, uma programação que talvez estivesse destinada a um reparo com dor, pode, por exemplo, vir através de um serviço edificante. O amor cobrindo a multidão de pecados. O spoiler final. O amor cobrindo, eu tô brincando, uma multidão de pecados. O amor nos alinhando ao tempo. O amor nos alinhando ao projeto de Deus para a nossa vida. Então vamos terminar o nosso estudo de hoje. Senhor, que o teu plano divino para a nossa vida se cumpra. Que o teu projeto divino para a nossa vida se cumpra. Assim seja. Graças a Deus.